Então, seguindo aqui a nossa trilha de aprendizagem, amigo integrador, você que está vindo fazer o teu projeto com a gente, precisa ficar claro uma coisa, tá? Nós nunca colocamos em contrato para o cliente final mostrando quanto o sistema deveria produzir, porque isso é variável de acordo com a temperatura, de acordo com o clima e de acordo com a inclinação. Então, para ficar mais claro para você, nós seguimos com um projeto, né, mostrando as diferenças de produção entre as placas na face norte e as placas na face sul, tá certo? Então, quanto cada um produz, né? Antes da gente seguir para o próximo slide, queria que você pudesse aí dar um like aí no nosso vídeo, curtir a nossa página, ativar as notificações, que é muito importante para a gente poder estar divulgando esse trabalho técnico aqui na empresa, tá bom? Então vamos seguir. Note que essa tabela, ela é da revista Photovolt, tá? E o que que ela nos diz, né? Ela nos diz as perdas por produção de acordo com o ângulo e posicionamento geográfico. Então, a gente vai olhar a angulação. A gente sabe que a maioria dos trabalhos feitos em clientes que tem laje, solo, né? Você tá aqui, ó, nessa angulação aqui, ó, de 5 a 15 graus. A gente sabe que para clientes com telhado, você tem aqui de 15 a 20 graus, tá certo? E vai variar de acordo com o posicionamento geográfico. Obviamente que a gente sempre vai tentar pegar o norte, porque no norte é onde a gente tem a melhor produção. Então note que você tem aí 0,01% de produção independente do ângulo que você esteja instalando as placas. Agora, as coisas já começam a ficar um pouco mais delicadas quando você vai jogando as placas de acordo com a orientação do telhado, seja para oeste, seja para leste. E no sul você tem uma perda monstra de produção. Então vemos, note o sul verdadeiro aqui. Ó. Se você estiver instalando placas a 15 graus no sul verdadeiro, você tem aqui 7% de perda de produção de cada placa do seu sistema fotovoltaico. Vamos olhar aqui o que a B Solar nos diz, né? Que ela nos diz que o ideal é sempre instalar na face norte, independente da angulação. Por quê? Porque no verão o sol está mais a pino no horizonte, né? A angulação do sol aumenta no horizonte e no inverno ele diminui, tá certo, pessoal? E aí olha só que legal. Ele nos diz também os seguintes dados, tá? Em faces noroeste e nordeste, você tem aí uma perda de produção entre 3 e 8%. Já para telhados de face leste a oeste, você tem aí de 12 a 20% de perda de produção. Para a face sul, as perdas são muito grandes, então eles não recomendam em hipótese alguma você estar instalando um sistema fotovoltaico no telhado para o sul, a não ser que você esteja na região norte do Brasil, tá bom, pessoal? Acima da linha do Equador, tá? Então, note esse exemplo prático. Aqui é um sistema instalado, já tem alguns anos, ele é de 5 quilowatts e ele está muito próximo do norte verdadeiro, tá? Ele está muito próximo. Esta produção aqui, a eficiência do nosso sistema em pico está em 85%. Você vai me falar, professor, por que que ele não vai para 100%? Porque você também tem perdas de calor, tá? Então, está entrando 85% lá no teu inversor. Você tem perdas por dissipação de calor nas placas, nos trilhos, nos cabos, até chegar no teu inversor, tá? Então, um sistema de 5, ele chega a 85%. Você pode considerar que ele tem aqui, ó, 4,5 kW no pico de potência dele, tá certo? E aí você consegue ver um gráfico num dia ensolarado. Ó, notem, não teve muitas nuvens, né? E você não tem incidência de sombra nesse sistema. Você não tem sombra alguma, independente da hora do dia. E a produção atinge o seu pico aqui, bem numa curva meia-lua, mostrando que esse sistema foi instalado muito bem. Agora, a gente vai para um sistema que ele está instalado em face leste, tá certo? O que acontece? Quando você tem um cliente
que ele tem um telhado ou leste ou oeste, você tem que explicar para o cliente que ele só vai produzir equivalente a meio-dia. Se ele estiver em face leste, ele vai produzir na parte da manhã. Se ele estiver em face oeste, ele vai produzir na parte da tarde, tá certo? Se você tem um telhado que são águas leste e oeste, e você tem que escolher em alguma face para instalar, nós sempre recomendamos a instalação na face oeste. Por quê? Historicamente no Brasil, os dias são mais ensolarados na parte da tarde, tá? Durante a parte da manhã, principalmente nas regiões de mata, né? Essas regiões que tem muito mato, a gente sabe que tem neblinas. Então o sistema começa a produzir energia lá para as 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, tá? Então a gente sempre recomenda o cliente a estar instalando na face oeste, que ele tem um ganho de produção maior do que instalado na face leste. Então note, esse sistema aqui, ele está com quase 50% a pico. Quando ele passar do meio-dia, essa curva tende a diminuir um pouco. Então a gente vai ver que no pico ele está com 50% de produção. Ele é um sistema de 4 kW, ele tem 2 kW de produção, tá certo? Agora, notem esse sistema. Esse sistema está voltado para o sul. Pessoal, esse sistema ele tem 8 kW de potência instalada. Como na foto do satélite ainda não mostrava o sistema atualizado, esta daqui é a foto do sistema instalado na ocasião. Ele está voltado para o sul. Como eu sei que ele está voltado para o sul? O Google Maps sempre vai dizer que o norte é para cima. Então, o norte ele estaria para cá, tá certo? Então, ele está numa posição sul. O que que acontece? A produção fica muito aquém do que poderia. Então, o sistema de 8 kW, ele está puxando 3 apenas no pico. Então, a gente vai olhar aqui, por exemplo, aqui ó, na crista, no pico, ele está com apenas 3 kW. Isso significa que para ele ter uma produção diária boa, né, mesmo sendo um sistema muito maior, ele ainda perde para um sistema pequeno, como este aqui, ó, de 5 kW, que produziu 10 kWh naquele dia. E esse sistema, que é quase o dobro do de 5 kW, produziu 7 kWh naquele dia. Então essa é a grande diferença que você precisa notar. Qual que é a continha que a gente vai fazer aqui nesse vídeo? Sempre você vai imaginar que 10% de perdas por calor. Então a gente vai neste nosso sistema aqui, se você estiver trabalhando em face norte, você vai imaginar que o teu sistema nunca vai atingir 100%. Ele, na melhor das hipóteses, vai atingir 90%, tá certo? Se você estiver trabalhando com telhados face leste ou oeste, você vai ter que escolher e o sistema só vai produzir por metade do dia. Então ele sempre vai produzir 50. Ora, você está trabalhando com um sistema de 4 kW, você sabe que no pico ele vai puxar 2 kW, tá certo? Essa é a conta que você vai fazer. E agora, para o sul, você vai colocar aí que ele vai produzir menos do que 50%. As contas, quando você tiver que trabalhar com clientes na face sul, você vai ter que superdimensionar o teu sistema. Ora, se ele precisava de 10 placas, como ele vai produzir menos do que 50%, você vai ter que ter mais do que o dobro de placas. Ou seja, se ele precisaria de 10 placas, ele vai precisar de 20 placas para ficar em 50%. Só que como ele está produzindo, neste caso, 40, então ele precisaria de mais 12 placas. Ao invés de você vender para este cliente um sistema com 10, você teria que ter um sistema de 22 placas equivalentes à produção que você está estipulando para ele lá no teu projeto, lá nas tuas contas, lá no teu XLS que você põe para a produção, beleza? E por fim, pessoal, eu gostaria que vocês seguissem a gente aí nas redes sociais, deixe o seu like, comente no vídeo e fique ligado, ative o sininho para os próximos vídeos que nós vamos lançar. Nós vamos lançar um vídeo por dia neste tutorial de introdução a sistemas fotovoltaicos. Vem fazer a sua consultoria com a gente, vem fazer seu projeto com a gente. Caravelas Engenharia.